Gedama, dá para receber mesmo? Precisa contratar advogado? E se eu perder essa ação aí, vou ter que pagar a sucumbência? Essas são as perguntas que todo servidor da SEMAD faz quando o assunto é Gedama. Nesse vídeo aqui eu vou responder tudo, mas de um jeito que você vai entender de verdade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Marcos Peterson, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos dos servidores públicos, desde o concurso até a aposentadoria. Além disso, eu já fui servidor do Estado de Minas Gerais, ou seja, eu sou um ex-colega de trabalho de vocês. E já vivi na minha pele, todas essas injustiças que o Estado comete contra os servidores públicos de Minas Gerais. Já faz um tempo que eu dedico a minha vida a ajudar meus ex-colegas de trabalho. Bom, então vamos lá. A GEDAMA é aquela gratificação, que todos os servidores da área ambiental recebem. Porém, por mais de 10 anos, o Estado aplicou um descontinho ali, que a Justiça já disse que é ilegal. Então, o que acontece? Só para contextualizar aqui, o sindicato entrou com a ação, certo? Uma ação coletiva. O sindicato ganhou essa ação, tá? O que significa isso? O sindicato pediu para que a justiça declarasse ilegal aquele desconto lá na GEDAMA. E o juiz concordou com esse pedido e concordou também com o pedido, que o Estado tem que devolver para o servidor tudo que o servidor pagou de forma indevida, beleza? Até aí, tudo bem. Só que agora vem a parte que muita gente não entende, tá? Para receber esse valor, você precisa entrar com uma execução individual, ou seja, você precisa entrar com o seu processo, tá? Aí algumas dúvidas surgem aí com os servidores. Primeiro, dá para confiar nisso, né? Porque acaba que você, obviamente, vai ter ali um investimentozinho ali bem pequeno, nesse começo agora para entrar com essa ação, tá? É um investimento que não faz menor, não faz nem cosquinha no valor que você tem para receber. Mas existe um investimento e aí a pessoa se pergunta, será que eu vou ganhar mesmo? Na verdade, você já está ganho, agora é só cobrar, tá? A única discussão que existe agora no processo é em relação ao valor. Então, um contador vai fazer os cálculos de tudo que você tem direito, O seu advogado vai entrar com o processo na justiça, mostrar lá a planilha, o Estado vai ser intimado e o Estado vai fazer a planilha dele, para saber se está batendo ali com a planilha que você apresentou no processo. E aí pode ser que exista ali algumas diferenças, tá? Na planilha que você apresentou e na planilha que o Estado apresentou. Então, a única discussão é isso. Depois que passou a fase dessa discussão, que o juiz bate o martelo no valor, que a gente chama de homologação dos cálculos, depois que bateu um martelo no valor, acabou. Não tem discussão nenhuma mais. Aí entra, de fato, o prazo que o Estado tem para te pagar, beleza? Segunda dúvida aqui, preciso de advogado, tá? Sim, você precisa de advogado, tá? Mas como assim preciso de advogado? Eu preciso contratar um advogado particular? Na verdade, você tem duas opções, tá? Contratar o sindicato para fazer isso para você ou contratar um advogado particular, tá? Como assim contratar o sindicato? O sindicato não vai lá dar continuidade nesse processo? Não, esse processo já acabou. Agora precisa abrir um outro processo, tá? Para isso você precisa avisar, na verdade, assinar uma procuração, seja para o advogado do sindicato, seja por um advogado particular, fazer o pagamento, tá? Porque o sindicato também está cobrando para você ajuizar essa ação, mesmo que você seja sindicalizado, Sendo sindicalizado ou não, você vai ter um certo investimento ali que, na minha opinião, assim, é irrisório, tanto para um sindicato quanto para um advogado particular. Você precisa de um advogado para ajuizar isso daí, porque você não pode entrar com o processo sem advogado, beleza? Segundo aqui, e se eu não ganhar nada, Ou se houver diferença ali entre os valores? Primeiro,
não tem a menor possibilidade de você não ganhar, porque já está ganho. Essa discussão já acabou, tá? Como eu disse na primeira pergunta ali, a discussão é em relação a valores. Nesse momento, você precisa ter cuidado com quem você vai contratar para fazer os cálculos, porque tem gente que acaba elevando demais o valor dos cálculos, tá? E aí, você entra com uma planilha, por exemplo, R$ 400.000, R$ 500.000, quando vai ver, né, o juiz julga ali, por exemplo, R$ 165.000, 200.000, 150, e aí tem uma diferença ali. Pode ser que você seja condenado a pagar uma sucumbência para o advogado do Estado em relação àquela diferença ali que você perdeu, né? Por exemplo, você pediu 500.000, o Estado deu, né, e o juiz concordou com 250, tá? Estou chutando valores aleatórios aqui só para ficar fácil de entender. E aí, ou seja, você tinha pedido 500, ganhou 250. Aqueles 250 que você perdeu, né? Pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que você seja condenado a pagar aquela diferença. Então, por isso que é importantíssimo você contratar alguém de confiança que vai fazer os cálculos mais corretos possível para que não haja tanta discrepância, né? Para que você não corra um risco de ter que pagar a sucumbência, tá? Inclusive, né, tem alguns profissionais aí no mercado que têm colocado valores bem altos aí nesses cálculos e, na minha humilde opinião, tá, isso vai acabar prejudicando o cliente, porque se esses clientes aí não é do meu escritório, tá? Mas eu já vi profissionais aí colocando valores bem altos e isso pode prejudicar os clientes em relação à sucumbência, tá? Aqui no meu escritório, por exemplo, a gente faz o cálculo, né, mais correto possível para que não haja essa discrepância, de modo que o cliente não fica prejudicado lá no final, caso ele tenha sido condenado a pagar a sucumbência daquele valor que ele não recebeu, beleza? Então, é muito importante na hora de você escolher quem vai cuidar do seu processo. Uma outra coisa aqui, né? Esse processo vai demorar? Bom, vamos lá. Hoje, existe aqui no estado, né, de Minas Gerais, um limite que define se o processo de execução ele vai ser rápido ou se vai ser lento, tá? Na verdade, não é o processo de execução, na verdade, é o recebimento efetivo, tá? O processo ele, né, tem a mesma duração, sendo um valor muito alto, sendo um valor muito baixo, tá? O processo ele acaba no máximo ali em 1 ano, tá? Porém, o recebimento, o dinheiro entrando no seu bolso, aí que vai ter uma diferença. Existe uma coisa que se chama RPV, tá? Requisição de pequeno valor. Hoje, em 2025, aqui em Minas Gerais, o limite é de 26 mil e uns quebrados. Vou colocar na tela aí para vocês, tá? Então, quando você tem algum valor que chega até aquele limite ali, você recebe, depois que o processo se encerra e o RPV é expedido, ou seja, o documento, o ofício para o Estado pagar é expedido, o Estado tem 60 dias úteis para pagar, que geralmente dá ali uns 90 dias corridos, tá? E aí, quando está dentro desse limite, beleza, você recebe relativamente rápido. Quando ultrapassa esse valor, você até tem a opção de abrir mão do valor que ultrapassa para poder receber o RPV, tá? Mas geralmente os servidores só fazem isso quando o valor que ultrapassa é um valor baixo. Por exemplo, você tem direito a R$ 30.000, aí você abre mão ali de 4.000, né? O que não é o caso da GEDAMA. A GEDAMA, né, pelos cálculos que nós temos feito aqui e ajuizado, pelas ações que nós temos ajuizado aqui, o valor está numa média ali de R$ 165.000, beleza? Claro que isso varia, porque varia por conta do cargo, varia por conta do tempo ali, enfim, tem uma série de variáveis, mas está numa média de R$ 165.000. Esse valor, obviamente, que vai para o precatório. O precatório, como todo mundo sabe, né? Quase todo servidor sabe disso, o precatório é mais demorado para receber, tá? Tem servidor que leva mais de 10 anos para receber o precatório. Mas existe, né, uma estratégia que, pelo menos aqui o nosso escritório pratica, que é
entrar nos leilões, né? O Estado, ele solta alguns editais de modo que o servidor, né, todo mundo que tem dinheiro para receber do Estado, pode entrar lá nesse edital e colocar um percentual que ele abre mão de receber para que o Estado pague ele de forma mais rápida. Por exemplo, no último edital, nosso escritório tinha valores para receber, né, de sucumbência ali, e o nosso escritório colocou lá um percentual que a gente abriria a mão e o Estado, nós fomos, né, contemplados ali, o Estado pagou a gente mais rápido. Nós não tivemos que esperar 10, 15 anos para poder receber aqueles precatórios. E a gente, aqui no nosso escritório, a gente faz esse serviço também para os nossos clientes. Então, os nossos clientes que querem receber mais rápido o precatório, né, a gente tem aqui um serviço para poder acompanhar esses editais e cadastrar o nosso cliente lá para que ele receba mais rápido com deságio, beleza? Agora, uma outra coisa interessante. Agora, uma outra coisa muito importante aqui, né? Muita gente pergunta, Marcos, mas o sindicato já ganhou a causa. Por que eu tenho que contratar alguém? Eu não posso deixar lá com o sindicato. Bom, o sindicato fez um trabalho brilhante, brilhante, tá? Essencial para a categoria, né? Ele representa a categoria, entra com ações coletivas, briga por todo mundo, tá? Mas quando chega a hora de colocar o dinheiro no seu bolso, a justiça, tá? A lei, na verdade, né, define que você precisa entrar com uma ação individual. E, cara, sendo bem sincero, sendo bem sincero, faz toda a diferença escolher quem vai estar do seu lado nesse momento. Um exemplo que eu dei, né, foi o exemplo aqui, de alguns profissionais colocarem valores muito altos, tá? Não estou dizendo que o sindicato faz isso, tá? Até porque a notícia que eu tive, né, é que alguns profissionais que estão pedindo valores muito altos, né, são profissionais que estão com outros escritórios de advocacia, tá? Mas esse é um dos exemplos que você precisa estar atento. Agora, em geral, regra geral, né? A gente sabe, isso não é uma crítica aos sindicatos de forma alguma, tá? Mas em geral, os sindicatos eles levam um tempo maior na questão dos atendimentos, né? Da agilidade. Imagina, né? O sindicato representa milhares de servidores. E aí tem uma decisão dessa, todo mundo quer entrar para cobrar. É uma questão até meio lógica, né? O sindicato não vai conseguir atender todo mundo com a agilidade que um escritório de advocacia particular vai conseguir, até porque o escritório precisa de resultados, precisa mostrar serviço, precisa atender bem, né? Porque ele é um escritório particular, né? Ele não recebe uma mensalidade ali, né, de toda uma coletividade igual o sindicato recebe. Então, o escritório de advocacia precisa mostrar o seu diferencial. E aí que, na minha opinião, tá, o escritório de advocacia acaba sendo mais ágil, mais vantajoso para o servidor nesse momento, beleza? Mas você tem total liberdade, né, para escolher se continua com o sindicato, se contrata um escritório particular, qual é o escritório que você vai escolher. Fique tranquilo em relação a isso, tá? Eu sugiro que você contrate somente o escritório que você confia, tá? Um advogado que você confia. Agora, uma questão importante é o assunto da prescrição, tá? Quanto mais você demora para entrar com uma ação, mais dinheiro você está perdendo, tá? Porque é o seguinte, todo mês, virou o mês, virou o mês, virou o mês, você perde um mês para trás, tá? Porque a prescrição é de 5 anos, tá? 5 anos contados a partir do momento que você, de fato, entrar com o processo. E aí, todo mês que passa, você perde um mês lá atrás. Então, você está perdendo dinheiro, tá? Então, assim, eu que você entre com essa ação o mais rápido possível, até porque quanto mais você demorar para entrar, mais dinheiro você estará perdendo. É um recado mais do que importante aqui para você, tá? Aqui no nosso escritório, nós montamos um grupo no WhatsApp exclusivo para os servidores da SEMAD, né, para os servidores que têm direito à GEDAMA. Lá nesse grupo, tá?
a gente vai divulgar lá em breve a data do nosso webinário gratuito. O que que é isso, né? Vai ser uma conversa online, tá? Pelo Google Meet, fechada ali, não vai ser pública assim no YouTube, no Instagram, vai ser uma reunião fechada no Google Meet, em que a gente vai entrar em detalhes ali sobre o passo a passo que você precisa seguir, tudo que você tem que fazer para poder buscar esse direito, né? E o principal, nós vamos abrir para dúvidas. Então, você vai poder trocar uma ideia com a gente lá ao vivo, tá? Tirar todas as suas dúvidas e de modo que você tenha condições de saber que caminho você vai seguir, beleza? Então, para entrar no grupo, é só clicar aqui no link que está na descrição e eu quero te pedir um grande favor. Se você chegou até aqui no vídeo, é porque você gostou do conteúdo, tá? Então, se você gostou do conteúdo, não deixa de curtir o vídeo e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, tá? Outra coisa muito importante, compartilha esse vídeo com o máximo de servidores, colegas seus aí, tá? Para que o máximo de servidores possam ficar informados a respeito dos seus direitos. Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.